Pastor Caio, o inferno religioso é uma invenção do sistema? Uma parte sim, uma parte sim. Se você lê as descrições de inferno no cristianismo, elas são todas baseadas no Dante Alighieri, no inferno de Dante. Todinho. O inferno do cristianismo é dantesco. É apenas a projeção da imaginação do que o livro do Alighieri nos trouxe, o livro do Dante nos propôs. E há outras perspectivas de inferno que são também construções sistêmico-humanas. Só isso. São heranças. Tem parte do inferno que sofreu assimilação, inclusive, no Novo Testamento, que era uma utilização do inferno grego, do Hades, o mundo dos mortos, com a sua divisão entre Elísios, paraísos, e Tártaros, o inferno brabo, como a gente vê em Pedro, na Epístola de Pedro, a utilização dessa terminologia. Tem outros tipos de inferno que o sistema absorveu. Outros tipos de situação escatológica, de estado intermediário, de purgatório, de pagamentos de dívidas durante um tempo, intercessões pelos mortos para saírem do inferno, foi o sistema que desenvolveu nos últimos 1.700 anos. Agora, o inferno é um conceito do Evangelho, é um conceito de Jesus. Jesus falou no inferno. Não dá para dizer Jesus não falou do inferno. Jesus, todavia, falou de um inferno que é muito diferente do inferno da religião. O inferno da religião é uma existência para sempre. É uma espécie de morte imortal que dura perversamente para sempre. Jesus associou a vida eterna à qualidade da vida de Deus. Por isso ele disse que a vida eterna já está presente em mim hoje. Quando eu creio nele, eu já estou habitado pela vida eterna. Quando eu também odeio, eu já estou habitado pelo inferno. Eu já estou desqualificado pelo inferno. Ódio é inferno. Vingança é inferno. Essas coisas todas já são inferno em nós. O inferno tem uma natureza existencial. De modo que existe inferno, claro que existe, começa hoje. Depois de hoje continua a haver inferno, continuará, mas não é mensurável por espaço-tempo. O inferno não é um lugar, não é espaço temporal, é um estado existencial de consciência, que não é medido por tempo, nem por espaço. É a consciência absoluta e esmagadora do mal que se escolheu fazer. Mas, como eu tenho dito muitas vezes, a misericórdia de Deus é tão grande que até o inferno tem fim. É uma experiência de intensidade eterna na consciência que pode ainda abrir a porta para um novo estado de consciência que emancipe o indivíduo daquela condição pela via de um arrependimento que só Deus conhece e entende, e não havendo isso, mergulha o indivíduo na extinção. Deixa de ser. Mas o inferno existe. Pastor Caio, como identificar se uma determinada religião de fato é uma seita? Bom, quase toda religião é uma seita. A gente só diferencia a seita da religião porque a seita é pequena e a religião tem um status de uma coisa muito grande, com uma estruturação doutrinária, teológica. Mas quase toda religião é uma seita. Porque dá princípios, pressupostos, costumes e práticas e designações que, se o indivíduo fugir daquelas regras, ele é disciplinado, afastado, excluído ou colocado em ostracismo. A seita, por seu turno, é uma coisa menor. Em geral, ela tem um líder bem imediato, num grupo pequeno, que se sujeita a obediências absolutas àquele líder, embora hoje em dia, nas grandes mega igrejas, a mesma perspectiva de seita, obediência, dominação e controle esteja presente. Mas na seita tem algumas peculiaridades menores. Em geral, a seita define
com quem você casa, com quem você não casa. Tem umas que dizem a hora que você deve se separar, se o marido é adequado ou não é adequado, se você deve casar com uma outra pessoa. E aí a seita vai multiplicando essas peculiaridades de loucuras e de extravagâncias cada vez maiores, ou elas determinam determinadas formas de obediência que são características daquele grupo. E por último, embora eu pudesse escrever um livro a respeito, por último, eles dizem que quem não frequenta aquele umbigo, quem não frequenta aquele lugarzinho, está perdido. Que os únicos salvos, os 144 mil, o grupo especial, são os membros daquele grupo e que frequentam aquilo ali, sustentam aquilo ali. Isso, em geral, é o que caracteriza uma seita, embora quase todas as religiões tenham uma tipologia de seita. Lá no fim, as consequências acabam sendo muito parecidas, mas existem essas nuances de diferença. Jesus quer ou não quer seu sacrifício? É a pergunta que me fizeram aqui. Ele já fez o sacrifício. Já está consumado. Quando ele disse está pago, tetelestai, está tudo pago. Não há mais nada faltando. Ele não estava falando de apenas culpas, de transgressão moral, conforme a lei de Moisés. Não. Ele estava falando de tudo, inclusive dos sacrifícios e cerimônias no templo dos judeus. Ele estava falando de qualquer outra coisa que possa significar sacrificialidade para você, como o seu dízimo sacrificial, como as pessoas ensinam hoje em dia, traga o seu sacrifício ao Senhor. Como é proibido levar bodes, touros, pombinhas, matar, haveria implicações legais contra quem praticasse isso. Todo aquele conceito de sacrifício do Velho Testamento, eles transformaram em grana. Então traga seu dinheiro, seu sacrifício, faça seu sacrifício ao Senhor. Você vê o testemunho das pessoas dizendo, então eu fui e sacrifiquei ao Senhor. Isso significa que botou grana até o que não podia, deu até o sangue. Está tudo errado. Jesus já pagou o preço. E o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que o escrito de dívidas que poderia haver contra nós, Jesus rasgou inteiramente, encravando na cruz. E afastou toda acusação que poderia decorrer disso daí. Eu estou limpo, eu estou justificado diante de Deus. Eu estou aqui não é para oferecer sacrifício. O sacrifício único mencionado depois disso em Romanos, no capítulo 12, é a oferta do meu ser, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu culto racional, minha mente, minha entrega, dádiva da minha existência. Não me conformar com o fluxo louco do presente tempo. Ao contrário, buscar me transformar todo dia pela renovação da nossa mente. A palavra sacrifício está morta, riscada, tire disso. Novena, sacrifício, peregrinações, o que você quiser, vai fazer por conta própria, mas Deus não está te pedindo nada disso. Pode ter certeza, entendeu?